Damos início a mais um programa da Anatomia do Poder e hoje, novamente, tendo uma convidada especial, a deputada Adriana Ventura, que é uma das batalhadoras pelo bom direito, pela independência do Poder Legislativo, pela autonomia do Poder Legislativo, para que, efetivamente, a mais importante das casas de poder no país tenha o seu perfil, a sua dignidade e o seu respeito. Como eu sou parlamentarista, desde os bancos acadêmicos, nunca exerci nenhum poder público, mas, de rigor, presidi um partido político de 1962 a 64, que era o único partido parlamentarista do Brasil, em São Paulo, que era o Partido Libertador. Eu sempre sou um defensor permanente dos legislativos. E a deputada Adriana Ventura tem exatamente esse perfil. Isso eu admiro desde que ela estudava no Colégio São Luís com meu filho, o Rogério, e quando a vi como parlamentar, fiquei extremamente feliz, e é tanto que ela foi reeleita com uma expressiva votação. E é exatamente sobre a autonomia do Poder Legislativo que eu queria trazer e colocar uma posição para a deputada Adriana Ventura. Sendo o Poder Legislativo a casa da situação e da oposição eleita pelo povo, o Poder Judiciário é um poder técnico que não é eleito pelo povo. Eleito pelo povo é o Executivo, que só tem situação, e Legislativo, por isso aparece em primeiro lugar na Constituição, com situação e oposição. Há um dispositivo que, para mim, me parece o dispositivo mais importante para lhe garantir a autonomia. O artigo 49, inciso 11, que diz que cabe ao Poder Legislativo zelar por sua competência legislativa à luz da invasão de outros poderes, não permitindo a invasão de outros poderes. Colocando, se um deputado for punido pelo Tribunal Superior Eleitoral, que tem o direito de aplicar toda a legislação feita pelo Legislativo de punições a deputados, mas criar uma nova hipótese, como, por exemplo, aconteceu no caso do deputado Dallagnol, em que ele poderia ser punido se houvesse processo administrativo contra ele no Ministério Público. Mas uma sindicância que poderia ou não gerar processo administrativo não era hipótese prevista na lei, e ele foi punido não por processo administrativo, que era da lei, feita pelo Legislativo, mas por sindicância, que não era da lei, não feita pelo Legislativo. Caberia ao Legislativo zelar. Eu gostaria, minha prezada deputada Adriana Ventura, dizer o seguinte: em níveis, o Legislativo teria, enfim, a possibilidade de examinar esse tema, no caso do deputado Dallagnol, ou em qualquer caso, examinar em tese, na defesa da sua competência legislativa, independente de ser deputado Dallagnol ou não? Bom, primeiramente, doutor Ives, é uma honra estar aqui, um prazer imenso, assim, estar participando novamente da Anatomia do Poder e trazer essa questão que eu acho que é a questão que se coloca hoje, né, do país. A gente tem uma Casa do Povo, que é a Casa Legislativa, que deveria ser a casa mais importante, aquela que faz as leis e zela pelas leis, e representa a população brasileira, e na minha visão, doutor Ives, isso não tem ocorrido. Não tem ocorrido, e acho difícil que ocorra, por várias razões, eu posso elencar algumas. Mas o que mais me salta aos olhos é que parece que o Legislativo está se acovardando frente ao Poder Judiciário, né? Eu sempre falo que o Legislativo está de joelhos, e isso não é de hoje que vem ocorrendo. A gente já teve aquele episódio da prisão do Daniel Silveira, que, como eu já disse até para o senhor, eu tenho todas aquelas divergências com o Daniel Silveira, mas independente disso, o que aconteceu, aquela prisão, assim, eu votei contra a prisão, não porque eu concordasse com o que ele fez, mas justamente por essa questão de invasão de competência. Mas eu quero dizer também, eu não concordei com nada do que ele disse. Eu não podia falar o que ele falou sobre o Supremo, mas ele era inviolável nas suas manifestações. Pois é.
E o que a gente está vendo agora é que, assim, está tendo uma invasão de competência, até eu costumo brincar, né, dentro do meu juridiquês, que eu não sou advogada, eu sou administradora pública, então, dentro do meu juridiquês, assim, um pouco precário, eu digo o seguinte, um poder está passando em cima do outro. A gente não vê a harmonia entre os poderes, aquela separação de poderes e harmonia, a gente não vê isso. E por quê? Não existe aquele sistema de freios, de contrapesos. Então, a gente pode discutir vários aspectos aqui, mas que o legislativo está deixando de fazer as leis, está deixando de fazer a fiscalização que deveria, em nome de várias coisas, seja pelo fato de muitas vezes ficar amarrado com o judiciário, ou porque tem processo, ou porque tem receio de alguma coisa, seja muitas. E outras vezes também, doutor Ives, na minha visão, há uma certa. Todo mundo fica muito cheio de dedo, né, para falar as coisas como realmente são. Porque no Daniel Silveira devia ter falado assim: olha, a gente tem que respeitar as leis que existem, né, a Justiça, o Supremo Tribunal Superior Eleitoral tem que ser respeitados, eu não tenho a menor dúvida, mas com base em leis existentes. O que o senhor traz aqui é assim. Uma sindicância, no caso do deputado Dallagnol, né? Isso está inovando a lei. Essa lei não existe. Então, o legislativo tinha que bater na mesa e falar: isso aqui não dá para fazer. Justamente a lei da ficha limpa não traz isso. E o legislativo, na minha visão, tem que defender a sua função. Eu me sinto muito incomodada de ser deputada e acho que, por outras razões também, que a gente pode discutir daqui para frente, porque eu acho que são assuntos um pouco mais pesados, a gente está perdendo o papel. E isso me incomoda. E isso é interessante, deputada, e a minha preocupação com um velho professor, eu sou professor universitário há 59 anos, advogado há 65. E eu peguei legislativo, fui presidente do PL, do Partido Libertador, do Raul Pila, Mendes Sá, Paulo Gostar, etc., de 62 a 64. Sempre parlamentarista, porque das 20 maiores democracias do mundo, que nunca tiveram rupturas desde a Segunda Guerra Mundial, só uma é presidencialista dos Estados Unidos, as outras 19 são parlamentaristas. Porque o parlamento, e mesmo nós temos no parlamento a chamada responsabilidade a prazo incerto, que sai do parlamento, o parlamento fiscaliza e, de rigor, nós temos dois grupos de partido, o partido que apoia, os que contrariam, e sabem perfeitamente que tem que ser fiéis na votação, etc. Sim, há uma razão de 19 países serem parlamentaristas, só um ser presidencialista, que tem uma formação parlamentarista. Porque, da mesma forma que a Inglaterra tem dois partidos, os Estados Unidos só tem dois partidos. O que vale dizer, seguiram a tradição, por isso é a única presidencialista sem ruptura de Estado, institucional. Dentro dessa linha, eu acho que a luta que eu tenho sempre batido é a valorização do legislativo. Eu acho que em algum momento, o legislativo tem que fazer valer a sua força de representar toda a população. A situação é a oposição. 100% da população está no legislativo. O Constituinte fez questão de colocar do 49 ao 69, do 44 aos 69 os artigos, em primeiro lugar. O último é o Poder Judiciário, que tem que respeitar a lei, que não faz, que a lei é feita pelos outros poderes, excepcionalmente pelo Executivo e sempre pelo Legislativo. Se o Legislativo abdica do seu direito de defender as suas prerrogativas, as suas atribuições, nós temos uma democracia, e como diz o Instituto Verdem da Suécia, é uma democracia eleitoral, uma democracia relativa. Nós não temos uma plena democracia. Então, isso eu tenho a impressão que a luta para restabelecer a democracia tem que ser partida pelo Legislativo. E como eu admiro o seu trabalho, eu sei que está nessa linha de fortalecimento do Legislativo, os deputados têm que deixar de ter receio. Se eles são representantes do povo, por exemplo, o Deltan, quando ele foi afastado,
foi afastado por 7 pessoas em 66 segundos, mas ele tinha sido eleito por 345 mil brasileiros. Quer dizer, eles afastaram, não um brasileiro, eles afastaram 345 mil brasileiros. Esta é a representação popular, essa é a democracia. Então, isto é que eu acho que, de alguma forma, com todo o respeito que eu tenho aos ministros da Suprema Corte, livro escrito com alguns deles, então eu acho que há uma necessidade, deputada, e é uma tecla. Eu tenho 88 anos, não tenho muita coisa pela frente, mas, na verdade, gostaria muito de ver o meu país de novo, os poderes harmônicos e independentes. E uma das pessoas que eu acho que tem condições, pela juventude e, ao mesmo tempo, pela coerência da sua atuação parlamentar, é a senhora. Doutor Ives, eu agradeço o elogio, mas assim, eu me sinto da mesma forma. Assim, o legislativo precisa mostrar que veio. E, na verdade, falta coragem. Eu vejo que falta coragem. Tem dois pilares que eu vejo, pelo menos a minha visão. Muitas vezes falta coragem, até uma situação de uma casa fragilizada, né? Por várias razões, mas falta coragem de alguns parlamentares, uns com razão, outros talvez sem razão, mas o fato é que não há a independência e a coragem para eles fazerem as coisas. E uma das razões também que eu vejo bastante é que, pela maneira que o nosso sistema político está engalfinhado, e principalmente pelo excesso de poder concentrado na mão dos presidentes das casas legislativas, do Congresso Nacional, estou falando do Rodrigo Pacheco no Senado, do deputado Arthur Lira na Câmara, o que a gente vê é que todo mundo fica à mercê de regimes totalitários. Eles resolvem o que vai, o que não vai, o que pauta, o que não pauta, e embaixo deles, logo abaixo, você tem a casta 1, vamos falar assim, que são dos grandes, poderosos líderes partidários, onde muitos parlamentares, é isso, a minha indignação vem daí. Muitos líderes partidários impõem como vota, o que faz, o que manda votar, manda até printar voto, só para você ver o nível que estamos, para computar na contagem de votos. Então, é uma coisa não democrática, não participativa, e que tem muito deputado ali de 200, 300 mil votos que se sujeita ou fica com receio ou não se expõe porque não quer confrontar nem o líder nem o presidente da casa. Então, eu acho, cadê a independência? Né? Cadê a independência? É muito complicado isso. Vamos continuar discutindo no próximo bloco. Vamos Tá. sim. Prezada deputada, como eu faço em todo o programa, eu ofereço um livro aos meus convidados. Eu vou lhe oferecer esse livro, que é Minha Luta à Luz do Caminho. São reflexões que eu fiz sobre cada um dos pontos de caminho de São José Maria Escrivá. Eu conheci São José Maria Escrivá, estive com ele 9 vezes, e, inclusive, quando ele comemorou 50 anos, mandei uma carta a ele e um livro de um centro que ele tinha fundado em São Paulo, que eu tinha coordenado, com o ex-presidente do Tribunal Jornal Federal da Segunda Região, Mérico Marcelo Lacombe, e ele até me respondeu dizendo para que eu rezasse ele ser um sacerdote santo e fiel, e ao mesmo tempo que rezava pela minha família, pelos meus filhos. E eu fiz esses comentários que eu vou lhe mandar, que são minha luta à luz do caminho, as minhas dificuldades, as minhas vitórias, as minhas derrotas nessa luta para cumprir o que seria o melhor caminho de um cristão. Que Mas honra, doutor Ives. Muito vou mandar obrigada. entregar, se não hoje, até segunda-feira terá em mãos. Muito obrigada. Mas, deputada, eu gostaria de a sua opinião como parlamentar. A Constituição garantiu o direito de propriedade. A 5, o artigo 5º da Constituição, ela começa da seguinte maneira: dizendo, são direitos invioláveis, apresenta a 5, e depois que vem os 78 incisos
com a avaliação dos direitos. Entre os 5 direitos, o primeiro é o direito à vida, e nós temos o quarto, o quinto direito, porque o quinto é segurança jurídica, segurança inclusive jurídica, mas é o direito à propriedade. E os incisos 22, 23 e 24 cuidam também da garantia de direito de propriedade e que, se for para o interesse social, terá que haver desapropriação com prévia indenização e, na reforma agrária, já no capítulo da ordem econômica, pode ser desapropriado, mas também com indenização necessária. Pois bem, o que nós temos visto é o seguinte: tem um líder de um movimento que diz: vão invadir as terras, inclusive públicas, que é, por exemplo, a Embrapa, para obrigar o governo a fazer isso. Vale dizer, não são os deputados, os eleitos pelo povo, que terão que definir qual é a política agrária, mas eles que têm que impor ao governo, dizendo assim: se não fizer isso, nós invadimos, senão nós vamos destruir propriedades, inclusive públicas. Agora, há uma CPI do MST. Incrivelmente, nós tivemos parte do Poder Executivo, apesar das invasões do chamado Abril Vermelho, convites para participar do Conselhão, para vigiar, para delegações na China, etc. Então, eu queria saber como é que a maioria dos parlamentares vê, entende, esse desrespeito, esse pisotear na Constituição Federal, que diz uma coisa, o movimento faz outra, é pior do que isso. Imponham um governo eleito, e se não fizer isso, vão continuar invadindo. Porque ou aceitam o que nós fazemos, nós que não fomos eleitos pelo povo, ou nós vamos continuar destruindo um dos 5 direitos fundamentais colocados no caput do artigo. Qual é a sua opinião, deputada, como parlamentar? Doutor Ives, assim, é uma aberração o que está acontecendo. Eu já subi a tribuna várias vezes, tá? Invasão de terra é crime. E o que eu vejo são criminosos tratados assim a pão de ló. Vão passear na China, são convidados para isso. Eu acho assim, é uma falta de. Olha, eu vou contar uma coisa. Eu pessoalmente mandei vários requerimentos de informação para o ministro do Desenvolvimento Regional, para o ministro do Desenvolvimento Agrário, para o Paulo Teixeira, e também vincular essa questão de invasão, porque eu queria saber por que tanta leniência com o invasor de terra, né? Porque o que a gente viu fazendo um comparativo de uma maneira muito clara, pessoas que estavam pacificamente acampadas na frente de um quartel, manifestando alguma coisa, pacíficas, quietas, foram arrascadas de lá, foram presas sem o devido processo legal, todo mundo viu o que aconteceu. Agora, você vê invasores que entram em propriedades produtivas, entraram lá no da Suzano, eu lembro que eu fiquei indignada, porque destruíram propriedade, destruíram produção. Eu falei, mesmo tratamento, né? Inocente que está pacífico vai preso e fica meses sem devido processo legal, invasor de terra criminoso, não tem outra palavra para chamar isso. Criminoso, não fazem nada, é muita leniência. Mas isso faz parte dessa fase que estamos passando, que parece que as pessoas assim inventam leis. Constituição para quê? Não seguem mais Constituição, não seguem mais regimentos, as casas não seguem. Eu falo, que fase é essa que estamos vivendo, doutor Ives? Porque assusta, porque a gente lida com invasor de terra. Ontem eu vi um momento lá na CPI do MST, foi quarta-feira, se eu não estou enganada, onde queriam fazer homenagens para invasores de terra. Desculpa, o que é isso, gente? A gente ainda precisa diferenciar cidadão de bem de criminoso que invade terra, né? Enfim. Agora, e isso realmente é preocupante, porque, deputada, nós temos um parlamento eleito, nós tivemos presentes 125 milhões de brasileiros nas eleições, houve em torno de 25 milhões que não apareceram. O presidente Lula foi eleito apenas por 40% dos brasileiros,
90 milhões de brasileiros não elegeram, não votaram nele. São 150 milhões de eleitores, ele teve 60 milhões de votos. 90 milhões não votaram nele. Significa que a maioria dos brasileiros, enfim, deveriam ser pensados pelo governo, ser examinados. Se eu sou um governo que ganhei por uma pequena margem do outro candidato e ganha 25 milhões não votaram em mim, 7 milhões foram às urnas e anularam seu voto, significa que o que deveria fazer um homem? Fazer o que fez Mandela. Quer dizer, vamos fazer pacificação. É a única maneira de fazer um país crescer. O país tem 207 milhões de brasileiros. Para crescer, nós precisamos da união deles. Nós estamos fazendo cada vez uma política de ódio gerado pelos que detêm o poder e ficam acusando. Os invasores têm razão, quem defende não tem razão, entende? Prendendo pessoas que não fizeram nada e, ao mesmo tempo, não tomando nenhuma medida. O presidente Temer, quando foi invadido o Congresso Nacional pelo PT e MST, com destruição também do Congresso Nacional e algumas dependências, ele mandou e não prendeu ninguém como terrorista. Então, o que eu tenho a sensação é que está faltando um projeto de pacificação nacional e que teria que ser liderado por quem tem o poder, e quem tem o poder está gerando cada vez mais ódio. E esta é a minha tristeza no país, enfim. Eu disse outro dia para o Gerdau, há uns tempos atrás, nós estamos entregando aos nossos filhos um país pior do que aquele que nós recebemos dos nossos pais. E eu virei deputada, eu que não tinha essa pretensão, para deixar um país melhor para as minhas filhas. Mas, doutor Ives, essa revolta e essa indignação, eu também tenho, porque eu falo assim, o presidente que é eleito, ele tem que governar para quem o elegeu e para quem não o elegeu. E o que eu vejo é uma política que sempre quer separar, quer dividir, quer falar, quer mostrar que as pessoas têm que ser separadas, não é uma população só, somos todos brasileiros, não importa quem chegue no poder, tem que governar para todos. E estou vendo uma política, um governo mesquinho, que não pensa em todos, e fica com picuinhas e com perseguições. É muito triste isso. Isso a gente vê também dentro do Congresso, é muito triste. Porque nós, os cidadãos de bem, e não interessa se votou no A, no B ou no C, a gente quer viver em paz, a gente quer trabalhar, a gente quer uma vida tranquila e quer deixar um país melhor para as próximas gerações, para os nossos filhos. E a gente só está vendo uma guerra que não acaba, insana, e o país está empacado, o país não anda. Infelizmente, bem comum a gente não vê por aqui, sabe? Vamos pensar nas próximas gerações, vamos pensar no bem comum. Eu acho que é isso que está faltando e eu espero, sinceramente, que apareça essa pessoa que consiga fazer isso e aglutinar a todos, os 207 milhões. Minha cara deputada, estamos chegando ao fim do programa. Quero dizer o seguinte: agradeço muito a sua presença, mas essa pessoa, nós vamos precisar de muitas pessoas iguais a essa que a senhora acaba de mencionar. Mas eu estou convencido que uma dessas pessoas é a senhora. É exatamente isso que nós esperamos de um parlamentar com a sua garra, com o seu brilho, de lutar por um Brasil melhor. Um país de paz, de harmonia, de discussão e de diálogo entre situação e oposição em termos elevados, e não mesquinhos e repletos de ódio. A senhora é uma das plataformas para o futuro, uma ponte entre o ódio atual e a paz futura. Muito obrigado pela presença, deputado, no nosso programa. Obrigada, doutor Ives, uma honra estar aqui com o senhor. O senhor é uma referência nacional também desse bem comum que a gente busca. Muito obrigada. Lhe agradeço muito, deputado. Senhores telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.